Com o passar do tempo, a gente vai adquirindo novas visões, visões mais aprofundadas, mais ampliadas sobre as coisas. Eu fui espírita e sempre digo e repito que agradeço ao espiritismo por alguns aprendizados, por algumas coisas que eu vivenciei em minha vida, e aquilo foi para mim um primeiro despertar, um primeiro momento de despertar, principalmente porque foi através do espiritismo que eu me aprofundei na comunicação com os espíritos, no viés do estudo da mediunidade. Então, para mim, o espiritismo teve uma utilidade de direcionamento mediúnico muito importante. Esse foi o maior legado, não é, que o espiritismo me deu, foi compreender melhor a comunicabilidade com os espíritos e a naturalidade dessas comunicações. Dito isto, porque eu sempre reconheço e agradeço nos vídeos e nas lives e por onde eu vou, a minha passagem pelo movimento espírita. Agradeço nesse sentido da coisa positiva que o espiritismo me deu, me trouxe até a mim, me proporcionou. Só que deixei o movimento espírita, não sou mais espírita, e com isso aprofundei visões que antes, dentro do movimento, a gente não conseguia enxergar. Às vezes, alguma pessoa ou outra que está dentro do movimento pode assistir a um vídeo meu aqui e também não alcançar, não interpretar onde eu estou querendo chegar, o que eu estou querendo dizer. E muitas vezes vai ficar chateado com a crítica ou com uma coisa que a gente fale, porque o espiritismo também ficou extremamente religioso no Brasil e também passou a ter dogmas e passou a santificar pessoas e ter também os seus santos intocáveis e pessoas que não se pode tecer nenhum tipo de observação, de ponderação, nenhuma crítica respeitosa. Aqui no canal eu faço alguns vídeos com algumas críticas pontuais e outras um pouco mais contundentes, mas sempre dentro do respeito. Sempre dentro do respeito e sempre também sem deixar de reconhecer o mérito e as coisas boas que o Espiritismo trouxe e que seus grandes nomes também fizeram e trouxeram para a humanidade. Então é importante dizer sempre isso, deixar sempre esse asterisco, esta observação com relação às coisas, para que não surjam más interpretações ou interpretações deturpadas sobre aquilo que eu trago nos vídeos, não é? Há um vídeo aqui no canal, por exemplo, que eu falo sobre a maçonaria. É um vídeo que tem bastante visualizações e que muita gente não entendeu, não alcançou ou não quis entender, por exemplo, o que eu quis falar, né? Mas é interessante porque a gente percebe que a maioria, na realidade, entendeu, mas finge que não entendeu. Porque algumas coisas, quando a gente traz à tona, quando a gente traz à luz, incomoda, não é? Quando vaza algumas informações internas, por exemplo, a maçonaria, por exemplo, diz que é uma sociedade discreta hoje em dia. Mas isso depende do ponto de vista de cada um, né? Para mim, continua dentro de uma visão de que é uma sociedade secreta, como todas as outras. E com isso eu não estou trazendo uma crítica, estou só dizendo que, na minha opinião, é uma sociedade secreta. Para outras pessoas é discreta. Para os que estão lá dentro, preferem dizer muitas vezes que é uma sociedade discreta. Eu compreendo. Em alguns momentos pode ser discreta, mas também tem outros momentos que são bem secretas, porque são coisas bem fechadas e exclusivas para eles. Então, nisso não é uma descrição, é algo fechado, é algo escondido. Então, é algo secreto, né? Mas isso é só um exemplo que eu estou citando aqui também, que é aquela coisa, as pessoas muitas vezes também interpretam o que querem dos vídeos e das coisas, ou seja, as pessoas interpretam ao seu bel prazer as coisas que a gente fala,
mesmo às vezes tendo a capacidade de alcançar. E tem muitos outros que não alcançam. Quando a gente está dentro de uma religião ou dentro de algum local, a gente está geralmente em processo de fanatismo ou em processo de achar que aquilo é a verdade ou a única verdade vigente e que o resto não é. Eu até citei nesse vídeo, por exemplo, que eu falo da maçonaria, quando chegaram algumas pessoas sem educação falando, deixando algumas críticas, eu digo, olha, se vocês, eu conheço os maçons por serem pessoas muito educadas, civilizadas e democráticos, respeitosos. Então, eu quero acreditar que vocês que estão chegando aqui desrespeitando é porque não são maçons. Eu quero acreditar que não são. Mas se forem, já estão desalinhados com a sua própria condição de maçons, né? Porque já que a maçonaria transmite muito essa imagem e vende essa imagem de homens de bem, pessoas de bem, educadas, civilizadas, respeitosos, democráticos, etc. Da mesma forma, o espiritismo, né? E aqui eu quero dizer que ao longo do tempo, as pessoas geralmente diziam, essa crítica que você está fazendo ou que alguém está fazendo é ao movimento espírita. O movimento é claro que tem falhas, porque é feito de pessoas e tal, mas a doutrina é 100% maravilhosa, é perfeita, a doutrina é perfeita. A doutrina é perfeita para quem está lá dentro e para quem se fanatizou ou acha que aquilo é a única verdade que pode existir. Quando você se distancia, você percebe que ela não é perfeita. A doutrina também traz falhas, e na minha opinião, hoje em dia, traz falhas desde a sua concepção. Por quê? Porque foi constituída por espíritos que voltaram o livro dos espíritos, a codificação e o espiritismo para o ocidente. Espíritos, geralmente, que eram ligados às religiões, espíritos ligados ao cristianismo, que direcionaram o espiritismo para ser algo também voltado ao cristianismo e ao ocidente. Não lembraram do oriente, não é? Então, o livro dos espíritos, a codificação, em nenhum momento foi lembrada do oriente. Foi voltado para o ocidente, com perspectivas e narrativas cristãs. E, inclusive, a gente fala às vezes do excesso de religiosismo que Chico Xavier traz, que o Emmanuel traz, por exemplo, mas a gente tem que entender que até mesmo na codificação já existe um direcionamento também nesse sentido. O livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação, tem lá uma parte que é uma das partes mais importantes do livro, o Código Penal da Vida Futura. Veja só o título. Pelo título você já entende que o negócio é forte, né? O Código Penal da Vida Futura. Né? Então, o que seria o Código Penal da Vida Futura? Né? Evidentemente que palestrantes espíritas com voz mansa vão falar sobre isso de maneira muito leve, suave, mansa, com a PNL, utilizando uma hipnose para que você absorva isso tudo tranquilamente e ache que tudo é tranquilo e suave. Só que não é bem assim. O livro Céu e Inferno, por exemplo, claro que a gente aqui não pode não querer levar tudo ao pé da letra, tem que contextualizar, trazer para os dias de hoje, que isso foi escrito dentro de uma outra época, de outra concepção, no século XIX. Então, faz-se necessário alguns ajustes, alguma contextualização, é necessário algumas questões serem ressignificadas, tudo bem. Mesmo assim, a linguagem utilizada lá é bastante forte, né? No livro Céu e Inferno, no Código Penal das Vidas Futuras. Quando fala, por exemplo, que toda falta cometida ou todo mal realizado é uma dívida contraída. Ou seja, lá é mostrado mesmo essa visão de dívida. As palavras dívida, castigo,
pena, são palavras bastante utilizadas. Tanto que o título é Código Penal. Aqui na Terra nós temos o Código Penal da Justiça dos homens, né? Que vão delinear as penas para os homens, as penas para aqueles que são condenados, que são julgados, condenados, né? Pois bem, é dentro de uma visão espiritualista, dentro de uma visão espírita, no céu e inferno essas penas para as almas, apenas para os espíritos que cometeram seus delitos, suas falhas, né? E nesse sentido, fala inclusive uma coisa que eu achei bem sui generis para a nossa reflexão. Diz assim: a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que só tem 3 ou 4. Vamos refletir sobre isso. A alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que a alma que só tem 3 ou 4. Vamos refletir sobre isso. Primeiro, dentro da própria concepção espírita, nós fomos criados simples e ignorantes. Se fomos criados simples e ignorantes, fomos criados de maneira grosseira. Então, naturalmente, o próprio nome está dizendo, fomos criados com muita ignorância. E o que é a ignorância? A falta do saber, a falta da compreensão, a falta do entendimento, a falta da razão, a falta da inteligência, a falta do pensamento, não é? Então, imagina se Deus, ou Deus vai criar seres ignorantes. Sabe que criou seres ignorantes, simples e ignorantes, como a própria doutrina diz, mas mesmo assim, sabendo que eles são ignorantes, vai puni-los e vai castigá-los fervorosamente pelos erros que eles cometerem. Você vê sentido nisso? Pensa e reflete comigo de maneira ampla, profunda, sem religiosismo, sem aquela visão de ter que pagar, de ter que punir. Pensa comigo numa visão ampla e profunda, numa visão aberta, por favor, não numa visão religiosa. Se você for olhar pela visão religiosa, aí tudo bem, você já tem tudo pronto na ponta da língua. Mas imagina só, Deus nos cria simples e ignorantes. Significa que você, nós somos ignorantes. É uma pedra bruta, certo? Como é que ele vai punir alguém ignorante por erros, por imperfeições que tenha? É natural que alguém que seja ignorante tenha erros. E tudo bem que a pedra bruta precisa ser lapidada, precisa passar por algumas experiências. Até aí eu entendo. Precisa adquirir ensinamentos. Compreendo. Mas o que eu não consigo captar e compreender hoje em dia é que esses ensinamentos tenham que vir necessariamente pelo sofrimento ou pelas punições e castigos. Essa que é a grande questão. Todos nós precisamos evoluir, precisamos ascender, precisamos aprender, precisamos extrair lições, ensinamentos. Perfeito. Perfeito. Só que eu acho, e aí se a gente pensar de maneira bem prudente, vai perceber que não é justo que alguém que é ignorante aprenda pelo sofrimento. Por que não aprender por um ensinamento mais delicado, mais amoroso, mais gentil, já que foi criado ignorante? Porque paremos para pensar, e aqui também é bom que se compreenda, não é uma crítica a Deus, porque eu compreendo que esse Deus é um Deus que foi inventado pelos homens, né? Dentro de uma visão do que são os julgamentos humanos, do que são as penas humanas, dentro do que são o código de justiça humana. Então, homens e até espíritos desencarnados, mas que estiveram na Terra,
em seus imaginários, eles mesmos se cobram, eles mesmos carregam culpa e eles mesmos se julgam e se punem por si próprios e atribuem isso a Deus, né? Esta é uma visão. Ou existe aquele Deus mau, que é o Deus, é o demiurgo, é o Javé, e aí dentro da perspectiva do Antigo Testamento, da perspectiva de Jeová, de Javé, de Samael, de Saclas, do nome que você queira dar, aí sim cabe esse Deus, o Deus da punição, o Deus que gosta de punir, de castigar, um Deus ferrenho, castigador, que adora punir e ver os seus filhos pagar por suas penas, sofrer, né? Então veja que há uma reprodução no século XIX, no livro Céu e Inferno, que traz uma coisa boa, que é dizer para todos nós que céu e inferno são estados de consciência, né? Não são locais circunscritos, ou seja, você pode viver o seu céu em qualquer lugar, em qualquer parte, ou o seu inferno a qualquer momento, em qualquer parte. Isso é o lado bom que o livro quer nos trazer, tá? Mas existe esse código penal da vida futura que é baseado numa situação de culpa e de ação e reação, baseado nas questões kármicas, numa visão do karma e numa visão de que o homem precisa ser castigado e ser punido, e que Deus pune e castiga de maneira ferrenha. Inclusive, essa parte aqui, quando fala, ela é bem interessante. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que só tem 3 ou 4. Se pararmos para pensar de maneira quantitativa, há uma lógica. Eu tenho 10 imperfeições, então eu vou sofrer mais do que você que só tem 3 ou 4. De maneira quantitativa, tem uma lógica. Mas será que deve ser analisada assim, essa situação? Ou isso precisaria ser visto? Por quê? Porque eu posso ter 10 imperfeições e você ter 3 ou 4. Só que o nível de intensidade das 3 ou 4 que você tem pode ser muito mais ofensivo à sociedade do que as 10 imperfeições que eu tenho. E aí? Então veja que há falhas, há situações não bem explicadas, não bem detalhadas e que precisaria de uma ressignificação muito forte nessa questão do céu e inferno, nessa parte do Código Penal das vidas futuras, não é? Porque aqui nesse livro, e é bom que se diga, não é um livro de Emmanuel nem de Chico Xavier, é um livro que vem como base da codificação, né? E que traz uma linguagem forte, pesada sobre pena, castigo, juízo, tudo isso que sempre foi trazido pelo catolicismo, né? Pelo cristianismo. Então é isso que está aqui. Então é importante refletir então que quando o Espiritismo veio desaguar no Brasil, já pegou um país predominantemente católico, um país colonizado pelos portugueses, colonizado e onde os jesuítas aqui fizeram a festa. Naturalmente, o Espiritismo, por isso que o Espiritismo se alastrou no Brasil. Foi muito favorável, não é? Pela ignorância dos povos, pela catequização e pelas condições de colonização do Brasil. As questões históricas e as questões, enfim, que foram trazidas para o Brasil, um país de miscigenação e um país de escravidão e um país de catequização e etc. Que os ensinamentos históricos, sociais e políticos nos trazem, né? Então aqui, para a gente não alongar muito o vídeo, o que é que eu queria dizer para vocês? Para a gente refletir. Código Penal da Vida Futura é uma expressão muito forte, não é? É um nome muito forte e que
Essa parte, por exemplo, me chamou muita atenção quando diz: a alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que só tem 3 ou 4. Ou seja, estaria um Deus juiz, condenador, punitivo, que estaria olhando pela quantidade de imperfeições ou quantidade de erros, punindo sumariamente, sem analisar caso a caso, sem analisar situação a situação, sem analisar, primeiro, que se fomos criados ignorantes, vamos errar. E o erro faz parte do processo de aprendizado. É igual a você, se tiver um professor e você tem um aluno que está começando a aprender um assunto lá na quinta série, antiga quinta série, sexto ano. Você está começando a ensinar um assunto a ele. Vamos dizer que lá na quinta série, um assunto de sexta série, por exemplo, de sexto ano, que é a antiga quinta série, é um assunto da pré-história. Eu sei porque eu já ensinei. Então, você está ensinando em história pré-história. Ou você está ensinando em geografia o espaço geográfico. O que é um espaço geográfico. Isso lá no sexto ano. Temas do sexto ano, por exemplo. Mas vamos dizer que você, em vez de ensinar o espaço geográfico, você quer ensinar já sobre a nova ordem mundial aos alunos do sexto ano. Sem ensinar espaço geográfico e sem ensinar as noções básicas de geografia, você quer que ele entenda o que é a nova ordem mundial. E se ele não entender, você vai puni-lo, vai dar um 0 para ele, vai deixar ele de castigo sem assistir aula durante uma semana. Tá justo isso? Tá certo isso? Não. Por quê? Porque aquele aluno era ignorante. Ignorante é porque ele não tinha conhecimento. Ele não tinha um conhecimento básico. Como é que você já quer puni-lo como se ele tivesse todo o conhecimento? Não é? Como é que você já quer dar um 0 para ele se você não ensinou a base? Então é importante dizer que esse exemplo serve para essa questão. Se fomos criados simples e ignorantes, primeiramente, o Deus que nos criou simples e ignorante teria que saber que vamos errar muitas vezes e que o erro faz parte do processo de aprendizado. E mesmo aquilo que é visto como as maldades humanas, as maldades são todas frutos da ignorância. Toda maldade vem da ignorância e vem justamente desse processo nosso, das polaridades que temos. É por isso que o olhar do Demiurgo faz todo sentido, que é um Deus que tem suas polaridades, um Deus conturbado, um Deus que muitas vezes se perturba por ter dentro dele esse bem e esse mal, e ser justamente ferrenho, castigador, punitivo, e que goste de ver o sofrimento dos seus filhos pagarem e sofrerem e estarem num mundo de sofrimento, num mundo dominado por este Deus confuso e mau, que é o Demiurgo. Então, aí sim, se for dentro de uma lógica que diga, esse Deus que está sendo falado aqui é o Demiurgo, então ele vai punir mesmo, é pelo pé. Ele não vai observar caso em caso, ele não vai ponderar a situação, então ele vai observar que quem tem 10 erros vai ser mais punido do que quem tem 2, ou do que quem tem 3, sem analisar caso a caso. Quais são os 10 erros que fulano tem? Pode ser que os 10 erros que fulano tenha sejam erros pequeninos que acabam sendo menores do que os 3 ou 4 que outra pessoa tem, mas que são erros bem mais fortes. Então veja que até nessa questão da punição, de que seria empregada a punição, está equivocado. Aqui está pela quantidade e não pela gravidade do erro. Teria que ser analisado, não só a quantidade, mas a gravidade. Tem 3 ou 4 erros, às vezes, que são mais graves do que 10. Esse é um exemplo que eu estou dando. Estou me fixando bem nisso, né? Mas aqui diz que toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída. Então imagina só quantas dívidas nós temos, né? Por isso que nós estamos aqui no mundo
onde temos um Deus que é como se fosse num banco, está sempre cobrando os gerentes do banco ligando para a gente, cobrando a dívida, e a dívida está lá, né, aumentando, e a gente tem que sempre vir pagar, 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 o verbo pagar, então, é muito forte. A gente tem que pagar o tempo todo, a gente está em dívida o tempo todo. Aliás, a gente já nasce devendo, né? Por isso, o batismo, né? Por isso que a gente está devendo já, justamente por conta da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então, a partir dali, já gerou uma dívida, a pessoa já nasce devendo, por isso que tem que se batizar. Uma outra coisa que diz aqui é que o castigo, a duração do castigo é subordinada à melhoria, quer dizer, quando a pessoa melhora, aí cessa o castigo. Isso aqui tem até uma lógica, quando a pessoa melhora, para de sofrer com determinadas coisas. Claro, quando a gente melhora em alguma coisa na vida, a gente não precisa passar por algumas coisas, porque a gente já melhorou, já entendeu. Quando o aluno aprende a lição, ele não precisa repetir aquela lição. Então, onde é que eu estou querendo chegar para finalizar esse vídeo? O Código Penal da vida futura é algo que determina penas de maneira injusta. O Código Penal da vida futura não é justo. E segundo o livro Céu e Inferno, é um Código Penal feito por Deus, não é? E que tem que ser seguido criteriosamente pelo pé. Cada um tem que pagar até o último centavo. Ou seja, isso eu, por exemplo, não admito mais. Eu não creio nisso. Eu não acredito nisso. E eu, na minha visão, isso não é uma verdade. Isso não é uma realidade. Não é assim que acontece, tá? Não é dessa forma que acontece. Primeiro, a gente tem realmente aqui essa grande probabilidade de estarmos num mundo que é realmente caótico e que é um mundo onde nós reencarnamos porque temos algumas provas sim, nós temos algumas provas. É um mundo de provas e expiações dentro dessa visão. E é simplesmente um mundo de sofrimento, porque é um mundo do demiurgo, né? É um mundo de que tudo se resolve com sofrimento, com a dor e com sofrimento. Eu particularmente vejo que não é necessário todo restabelecimento, toda melhoria nossa vir através do sofrimento e da dor. Na minha opinião, isso não é necessário. Não é necessário que a gente cresça pelos castigos, que a gente cresça pelas punições, cresça pelas dores e sofrimentos. Eu até compreendo que podem haver casos de espíritos e almas mais endurecidas, né, e mais rebeldes e mais difíceis, que precisem passar por algumas situações mais difíceis, porque só assim poderão adquirir certas lições, certos aprendizados. Existem alguns casos assim, mas em regra geral eu não vejo que isso seja uma regra geral, que seja necessário todos nós passarmos por tantos sofrimentos e tantas situações para aprender, principalmente porque fomos criados simples e ignorantes. Então, se partimos do princípio de que Deus pode tudo e tudo pode, Ele poderia ter nos criado já de maneira lúcida, poderia ter nos criado sem ser ignorantes. E aí, consequentemente, nós não erraríamos como erramos. Nós não cometeríamos coisas erradas como cometemos, porque já nasceríamos com lucidez, informação, clareza e sem esse aspecto dentro de nós que temos luz e sombra. Justamente por termos luz e sombra, às vezes caímos nessas, como o próprio Kardec chama a doutrina, nas más inclinações, nas tendências inferiores,
no eu inferior, caímos, escorregamos, mas porque isso já está dentro da constituição nossa. E porque se fomos criados simples e ignorantes, em alguns momentos essa ignorância vai prevalecer. E erros absurdos, como já foram cometidos, e erros absurdos se cometem, frutos da ignorância, frutos da insensatez, frutos da nossa primitividade, da nossa forma grosseira de ser ainda. Naturalmente, então, um Deus compreensivo, de compaixão, de misericórdia, ele vai compreender de que certos males acontecem e os nossos males e nossas coisas erradas são frutos de estupidez e de ignorância. E assim fomos criados. É a mesma coisa de um pai criar um filho, sabendo que o filho é inocente, é um bebê que ainda é ignorante para certas coisas, não alcança certos ensinamentos. No entanto, se ele derrubar um vidro no chão e quebrar, ou se ele quebrar algum objeto dentro de casa, o pai não vai levar em consideração que o filho ainda não entende, não adquiriu a consciência de que não pode derrubar, quebrar aquilo no chão, que é perigoso, que pode se cortar, que pode pisar no vidro. Então, você acha que uma criança que está inocentemente, sem esses conhecimentos, quebra uma coisa no chão, ou faz xixi no chão, na sala, não tem um controle ainda dos esfíncteres e faz alguma coisa, ele precisa levar uma surra, uma pisa de cinturão? Se é uma criança que não adquiriu ainda certos discernimentos e não tem ainda certos conhecimentos. E aí? Da mesma forma, é um Deus que nos cria sabendo da nossa ignorância, do tamanho da nossa ignorância. Quer dizer que mesmo assim, nós vamos pagar e sofrer por sermos ignorantes, por não conhecermos? Não tem lógica. Então esse Código Penal da vida futura teria e tem que ser revisto. E não é com palestra espírita, de palestrante espírita com voz mansa, suave, para fazer você achar tudo isso lindo, maravilhoso, belo, fantástico e aceitar tudo isso numa boa. Não. É tecendo críticas e reflexões pertinentes e analisando que há algo de muito errado nesse Código Penal da vida futura, mesmo compreendendo que em alguns casos faz-se necessário que todos nós passemos por alguns reveses na vida, mesmo considerando que alguns reveses têm o seu valor. Um grande abraço, fiquem na paz, deixa o like, se inscreve no canal.